Olá, você que estuda para concurso ou está tentando ingressar em uma universidade, descubra nesse vídeo as 3 características dos aprovados. Talvez você esteja pensando, a sua prova está chegando e até mesmo você já fez uma prova e foi reprovado e às vezes pensa, será que eu vou conseguir ser aprovado? Será que eu vou conseguir passar em um concurso? Será que eu vou conseguir ingressar em uma universidade? Às vezes você esteja pensando assim, se comparando com pessoas que você conhece do seu convívio, que já são concursadas, que já estão em uma universidade. E aí você pensa às vezes que essas pessoas só conseguiram isso porque elas são extraordinárias, porque elas são muito fera, porque elas estão acima da média das demais. Bom, se você está tendo esses pensamentos, fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que eu vou te ajudar. Isso já aconteceu comigo, tá? E eu só podia me dar bem na vida através de uma aprovação em um concurso. E também só poderia fazer faculdade se eu ingressasse em uma universidade pública. Então, durante a minha vida estudantil aí, lá no ensino médio, eu tomei a decisão que eu ia prestar concurso e que eu ia tentar vestibular, na época nem era Enem, era vestibular para a Universidade Federal de Minas Gerais. E eu conheci algumas pessoas e vi essas pessoas que já eram concursadas, que já estavam na UFMG e pensava, né? Nossa, fulano só conseguiu passar em um concurso porque é muito fera, fora da média. Fulano só conseguiu entrar na universidade porque era uma pessoa extraordinária. Mas como eu só podia me dar bem através da aprovação em concurso e só podia fazer faculdade se fosse numa universidade pública, eu comecei a observar essas pessoas para saber o que elas fizeram para conseguir alcançarem o sucesso, alcançar a aprovação. E sabe o que eu descobri? Que essas pessoas não eram pessoas extraordinárias, eram pessoas comuns, igual a mim, igual a você que está aqui me assistindo. Mas elas tinham 3 características que tornaram elas pessoas capacitadas para conseguir a tão sonhada aprovação. E eu já vou falar aqui para você de cara quais são essas 3 características, tá? Então essas 3 características são as seguintes. Essas pessoas, elas estudaram muito, elas possuíam uma boa capacidade de memorização e sabiam tomar decisões. Então essas 3 características foram importantes para essas pessoas serem aprovadas. E aí sabe o que eu fiz? Eu comecei a aplicar isso em minha vida e consegui ser aprovado no vestibular e ingressar na Universidade Federal de Minas Gerais e fui aprovado em 5 concursos. Aproveitando a oportunidade, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruno Bicalho, sou especialista em aprovação para concurso e estou muito feliz aqui que você está me assistindo e quero te ajudar também na sua jornada, na sua preparação para você conseguir a sua tão sonhada aprovação. Porque a aprovação em um concurso na universidade transformou a minha vida, eu quero te ajudar também a transformar a sua vida, ok? Então fica comigo até o final, assume esse compromisso aí e vamos lá. Eu vou detalhar cada uma dessas características para você agora. A primeira característica, que é a característica de estudar muito, eu vou detalhar para você, tá? Bom, para estudar muito, você precisa de quê? De tempo, tá? E disciplina. Você precisa organizar a sua vida. E aí eu trouxe esse modelo de cronograma de estudo aqui, que eu utilizei com um aluno meu, que conseguiu ser aprovado. E esse cronograma, ele mostra para a gente 3 cores aqui principais, tá? Eu tenho aqui a cor vermelha indica horários que a pessoa tem atividades obrigatórias, que não pode falhar. Tem a cor verde, que é horário de estudo, e tem a cor amarela, que são atividades opcionais. E aí, se você está precisando de montar o seu cronograma, você tem que ter um cronograma, tá aí, preferencialmente de segunda a domingo, né? O candidato que está se preparando, a ideia de estudar de maneira mais intensa, tem que entender que é uma jornada. E aí, o que você faz? Você baixa lá uma planilha, faz aí no computador, no Excel, cria um quadro, com todos os dias da semana, de segunda a domingo. E você divide em horas, tá? De 8 até a meia-noite, por exemplo, o horário que você tem atividade, de 6 à meia-noite, dependendo de como é a sua atividade. Você tem que saber que você precisa dormir bem. Então, você vai dividir em horas e vai preencher todos os horários que tem atividades obrigatórias de vermelho. Começa preenchendo pelos horários que tem atividades obrigatórias. Depois que você preencheu todos esses horários de atividade obrigatória, tudo que sobrar, você vai tentar encaixar o máximo horário de estudo. Então, aqui de verde, horário de estudo.
Algumas atividades são opcionais, mas são importantes. Por exemplo, academia, fazer 3 vezes por semana. Se você faz 5, reduz para 3 vezes. Atividade de lazer ao final de semana, estar com a família, fazer uma higiene mental também é importante. Então, por isso, tem que ter essas atividades, mas fazer aquilo que é mais importante. Tem que saber que nesse momento de preparação você precisa fazer escolhas. Então, olha só, uma pessoa aqui no caso, esse aluno meu, ele trabalhava, tá? E tinha que estudar. Ele mesmo tendo que trabalhar, ele conseguiu aqui durante a semana, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 22, 27, 29 horas de estudo durante a semana. E tinha o final de semana aí para fazer revisões. Então, pessoal, esse aluno aqui, mesmo tendo que trabalhar e estudar, ele conseguiu encontrar horas de estudo. Por isso que é importante você se organizar. Então, estudar muito para você conseguir ter essa característica de estudar muito, precisa se organizar e um cronograma é fundamental, tá? Outra característica importante para você poder estudar muito é ter bons materiais didáticos, material de qualidade que te ajuda a estudar, tá? E tá cheio de material didático gratuito disponível na internet. E material didático tem que ter 3 características: ele tem que ser de qualidade, ele tem que ser confiável e de preferência de baixo custo, né? Estou falando assim, né? Material gratuito seria melhor, né? De baixo custo é bem melhor, né? Não precisa ficar gastando fortunas. Eu falo isso porque existe, né? Toda uma indústria aí para venda de material didático, para cursinho preparatório, apostila, mas você tem que ter material confiável, material de qualidade e de preferência aí acessível ou de baixo custo, tá bom? Então, esse aqui foi o detalhamento da primeira característica, que é estudar muito. Vamos passar aqui então para outra característica aqui, que é ter boa capacidade de memorização. Às vezes você deve estar pensando que não tem boa memória. Eu já ouvi muito isso de alunos: professor, não tenho uma memória boa, eu não consigo memorizar facilmente o conteúdo, eu tenho dificuldade. Eu quero te falar o seguinte: se você dorme bem, se alimenta bem, você pode ter uma boa capacidade de memorização. E por que isso é importante? No dia da prova vai ser você e a sua mente. Você tem que evocar todo aquele conteúdo que foi estudado para lembrar, para aplicar ele no dia da prova. Então você precisa memorizar o conteúdo, tá bom? Bom, vamos detalhar aqui. O que acontece? Muitas pessoas apenas leem, fazem uma leitura e acham que ler é estudar. Ler não é a mesma coisa que estudar. Você precisa ler e esse conteúdo ele tem que fixar na sua mente, na sua memória. E para isso você tem que estudar da maneira correta, tá? Existem algumas ferramentas aqui que nos ajudam a lembrar do conteúdo, a memorizar o conteúdo. Por exemplo, resumos. Toda vez que eu faço um resumo, isso vai me ajudar a lembrar do conteúdo depois. Ao transcrever, né, aquilo que está na sua mente para um papel, você está evocando, você está lembrando daquilo que você estudou. Mapas mentais também é uma forma interativa de você, através de uma situação gráfica, de um esquema gráfico, dispor aquilo que está na sua mente em um papel, pode ser também através de programas de computador para lembrar do conteúdo. Exercícios também são importantes. Na hora de fazer exercício, você vai lembrar da matéria. Flashcards também é uma ferramenta importante. Mnemônicos são sequências de letras que te ajudam a lembrar aí de um conceito, tá? Então você pode utilizar mnemônicos e simulados. Então estudar com essas ferramentas, aplicando tudo isso aqui que está aparecendo no slide, vai te ajudar a memorizar melhor. Depois eu vou preparar até uma aula específica para falar desses métodos, tá? Bom, eu quero que você tente memorizar essa sequência de letras aí, ó. Tá aparecendo na tela para você essa sequência de letras. Eu vou tirar da tela um pouquinho, ó. Poucos segundinhos aí e a gente já vai voltar. Então, olha aí, dá uma olhada aí nessa sequência de letras. Bom, conseguiu memorizar as letras? Existem técnicas que ajudam a memorizar. Além daquelas ferramentas que eu apresentei, existem técnicas que podem te ajudar a memorizar o conteúdo, um conceito, uma palavra, tá? Se eu triturar aquela sequência de letras e colocar CPF, RG, CD e CEP, fica mais fácil, ó. Agora eu vou te apresentar uma outra técnica, que é a técnica de associação mental. É muito mais fácil a gente memorizar aquilo que é familiar para a gente, que a gente está familiarizado. Então associe agora aquelas letras que foram trituradas, né, aquelas sequências menores, a coisas que você conhece. Por exemplo, CPF,
associa ao seu CPF, RG, associa que você tem um RG, um registro geral, CD, associa ao CD de música e CEP associa ao CEP de sua casa, que sua casa tem um CEP. E aí agora tenta me falar qual que é a sequência de letras. Acho que ficou muito mais fácil, né? CPF, RG, CD e CEP. CPF, RG, CD e CEP ficou muito mais fácil de memorizar através dessas duas técnicas. Então é possível memorizar através de técnicas, ok? Então vamos agora para a terceira característica das pessoas que são aprovadas. Sabem tomar decisões corretas. Isso é muito importante. Você que está se preparando para o concurso tem que tomar decisões corretas, tá? A gente tem que entender que eu tenho que priorizar algumas coisas, eu tenho que fazer escolhas daquilo que eu vou aquilo que eu vou me dedicar, né? Aquilo que é mais importante na minha vida nesse momento. Eu tenho que fazer escolhas corretas do que eu vou estudar. E resolver questões é fazer escolhas, é escolher a alternativa que melhor responde à questão que você está resolvendo. Então, saber fazer escolhas é uma característica de quem é aprovado. Vamos detalhar isso aqui, tá? Bom, a primeira escolha que eu quero te convidar a fazer é para você curtir, se inscrever no canal e ir até o final desse vídeo, tá? Então escolhe isso aí, curte, se inscreve no canal e vai até o final desse vídeo. Bom, uma escolha muito importante é quais matérias do edital eu vou me dedicar mais, tá? Existe o conteúdo programado geral do edital, que está representado nesse círculo maior, e o círculo menor aqui, ele tem as matérias que são mais recorrentes, eu chamo isso de eixo base, são as matérias que são mais recorrentes e que tem maior possibilidade de cair numa prova. Por exemplo, para uma prova da área policial, direito penal é uma matéria que possivelmente vai cair na prova. Então, se você às vezes não tem muito tempo, tem que escolher quais matérias vai estudar, vai se dedicar, é melhor que você comece estudando o eixo base, dedique um tempo maior para as matérias do eixo base, aquelas que realmente vão cair no edital. Então, tomar a decisão correta e escolher da maneira correta quais matérias estudar. Saber escolher a resposta correta de uma questão, né? Responder questões é fazer escolhas corretas. Muitas vezes você estudou, sabe o conteúdo, mas será que você sabe tomar a decisão correta e escolher a alternativa correta na hora da prova? Bom, se você não sabe, você tem que aprender a desenvolver isso, tá? Bom, essa questão aqui, por exemplo, é uma questão de um concurso de procurador, cargo de procurador do Estado Substituto, Banca Sebrasp, um edital de 2021. E essa questão aqui, ó, se a gente observar, dá para responder ela até mesmo sem saber a matéria, dá para escolher a resposta correta sem saber a matéria. Se a gente observar aqui, todas as alternativas, na A, na B, na C e na E, tem uma palavra restritiva. Essa palavra restritiva aqui, ela está se tornando um padrão que está repetindo em todas as alternativas, está tornando essas alternativas erradas. E aí, se eu for escolher a resposta certa, seria a alternativa D, porque as outras alternativas estão com palavras restritivas. E a gente tem que ter muito cuidado com isso na prova. E é uma dica que eu dou para você que está me assistindo aqui, para saber identificar padrões nas questões para ajudar você a fazer a escolha correta. Se você identifica esses padrões e ainda conhece a matéria, fica muito mais fácil você tomar a decisão correta. Por isso que os aprovados são pessoas que tomam decisões corretas, tá? Bom, para você escolher responder a questão de maneira correta também, tomar a decisão correta, existe um método que eu desenvolvi que é o método LIDAR. Tá? Na hora de fazer uma questão, para você não ficar confuso, para você não travar, ter um branco na hora da prova, deixar passar aí uma questão porque você não revisou, tem esse métodozinho aqui que é o LIDAR. Você vai ler uma questão, ler ela com atenção e intenção, já tentando identificar a resposta, interpretar o comando da questão. Por que as pessoas erram muito, pessoal? Isso aqui, ó, o comando da questão, elas caçam um chifre na cabeça de cavalo, ficam brigando com a questão. Às vezes ela não é essa alternativa aqui, ela está certa. Você tem que escolher a melhor alternativa que responde ao comando da questão. Você precisa extrair dados da questão, arranjar esses dados, resolver a questão, escolhendo a melhor resposta, rever, revisar e ter cuidado com o relógio. Então esse método LIDAR é um método que eu ensino para os meus alunos que ajuda a fazer a escolha correta no dia da prova. Bom, ainda falando sobre decisão, eu quero te falar o seguinte: você deve decidir
também clicar aí nos links da descrição. Vou deixar na descrição aqui para vocês dois links, tá? Dois links. O primeiro link, o link número 1, vai estar aí um passo a passo, um guia passo a passo para te ajudar a ter mais organização dos seus estudos, ter mais ter condições de montar um cronograma. Tudo isso vai te ajudar a estudar muito, que é uma característica dos aprovados. Nesse link também, no primeiro link, você vai encontrar aí material, vai encontrar um passo a passo para te ajudar a estudar da maneira correta e memorizar o conteúdo e lembrar do conteúdo. E no segundo link que eu vou deixar aqui na descrição, você vai ter um passo a passo para que você possa resolver questões e aprender a tomar a decisão correta com base no método, tá? Bom, era isso então, pessoal, que eu tinha para falar para você. Era isso, meu amigo, era isso, meu amigo, que eu tinha para te dizer sobre as 3 características dos aprovados. Eu espero que você desenvolva essas características e um grande abraço e até breve.